Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Que bom nos encontrarmos mais uma vez para falarmos das grandezas do nosso Deus. Amém? Para você que já está aí, dê logo o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente e compartilhe esse link para o máximo de pessoas que você conseguir, para que essa palavra do amor, do grande e eterno amor de Deus, alcance vidas cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus soberano, poderoso, único e verdadeiro Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor sempre tem nos surpreendido com as tuas grandes obras, Pai, na nossa vida. E a maior obra, Senhor, é a salvação, a transformação, o dom da fé, o arrependimento. O Senhor tem vindo a nós, Pai, de maneira única e definitiva, através de Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigada, Pai, por cada um que já está aqui, por cada um que vai entrar, ouvir depois, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, meu Deus, e que o teu Espírito seja livre no meio de nós para operar os teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 30 a 33. Livro de Romanos, capítulo 9, dos versículos 30 a 33. E diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de que obras feitas por eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Senhor, que o Senhor possa abençoar a leitura da tua palavra e nos trazer revelação em nome de Jesus. Esse texto, ele fala dos gentios e dos judeus. Judeus foram aqueles que começaram o povo de Deus. A partir de Abraão, Deus foi selecionando o seu povo, deu as leis lá na época de Moisés. Então, os judeus seguiam a lei, toda a Torá, são leis fechadas, que serviu para ordenar o povo e para manter o povo dentro dos princípios, observando os princípios de Deus. Jesus vem em um tempo complicado para o povo judeu, que estava nas mãos do governo romano, e foi a época da plenitude dos tempos, nas mãos de Deus, que Jesus viesse para a salvação. E aqui nesse texto diz que Israel é responsável pela sua recusa, né? Pela sua rejeição. Então, os gentios que não buscavam essas coisas, não buscavam a justiça, não buscavam nada disso, obtiveram isso tudo por meio da fé, quando receberam Jesus, quando foi pregado que eles receberam. Eles, então, por causa da fé, a fé é o caminho da salvação, a fé é o caminho que Deus preparou para nós, um dom divino, para que nós possamos caminhar para alcançarmos, para termos essa justiça de Deus, a justiça que nos justifica diante do tribunal eterno. E esses gentios que andavam dissolutamente, não buscavam nada disso, aqui a palavra diz que eles alcançaram mediante a fé. A fé foi a forma, porque eles receberam Jesus. Mas aqueles que só observavam a lei e que mesmo assim não as cumpriam, porque a lei é uma lei que você precisa ter o amor para cumprir. Então, eles não conseguiram
cumprir toda essa lei. Esses não alcançaram justiça, porque essa lei fazia com que eles tivessem a própria justiça nas mãos. E a justiça é de Deus, quem justifica é Cristo Jesus. Então, eles queriam alcançar justiça por meio das suas mãos. Tendo a Torá nas mãos, eles mesmos não conseguiam cumpri-la. E os gentios, porque receberam Jesus, mesmo sem querer alcançar ou procurar essa justiça, por causa da fé, então eles alcançaram. E aqui diz que uma pedra de tropeço foi colocada e uma rocha de escândalo, e a pedra de tropeço era Jesus. Jesus era o confronto com eles. Eles ficavam tentando fazer todas as coisas, com que cumprissem todas as coisas mediante a lei que estava na Torá pela sua própria força. Por isso eles não conseguiram, porque não receberam o Messias mediante a fé para crer em Cristo Jesus. Então, quando nós não cremos em Cristo Jesus e queremos exercer toda a nossa própria justiça e impor todas as coisas, Jesus para nós se torna pedra de tropeço, porque ele nos confronta com o seu grande e único amor de dar a vida por aqueles que estão na morte, para que tenham vida eterna. Mas para isso é preciso crer. Então, ele foi uma pedra de tropeço. A fé é uma confiança, é uma credibilidade, é um sentimento de total confiança, ainda que não haja nenhuma evidência. Isso é fé. Esse é o caminho, assim como diz lá em Hebreus. A fé é crer naquilo que nós não vemos, mas esperamos. Então, foi por meio da fé que os gentios obtiveram, alcançaram a justiça, porque creram, Então, assim, nós podemos chegar à justiça de Deus mediante a fé. E a lei é só um conjunto de regras feitas por uma autoridade, uma soberana, assim, impondo ao indivíduo a sua submissão com pena de sanção. O que isso quer dizer? Tem lá umas regras feitas por uma autoridade soberana, então, que impõe aos seres humanos, ou uma sociedade, esse conjunto de regras para que você, mediante o cumprimento, você não sofra uma pena. Se você não cumpre, você sofre a pena. Isso é a lei. E não era diferente da lei de Moisés, quando Deus deu para ordenar o seu povo. Então, tinha lá, se você comete isso, a sanção é essa. Se você comete isso, a sanção é essa. E temos lá os 10 mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás o que é do seu próximo, honra teu pai e tua mãe, adora somente a Deus. Então, nós temos uma lei. Mas os judeus daquela época, ou a grande maioria, eles só observavam a lei quando veio a plenitude dos tempos, que foi o cumprimento de toda essa lei, perfeito no amor de Deus, com a vida de Cristo, eles então não creram, porque essa lei estava tão dentro deles, que eles exerciam essa justiça com mãos próprias, sem observar o Messias, Jesus, que veio e que era prometido lá no Velho Testamento. Que era prometido, já era profetizado o Messias. Mas quando veio o Messias e que esse amor foi pregado aos gentios, como eles não buscavam nada disso, porque nem tinham a lei nas mãos, então eles creram em Jesus. E por causa da fé, alcançaram justiça. E nós, por muitas vezes, nós também queremos fazer justiças por um conhecimento de lei pelas próprias mãos. E julgamos as pessoas. E condenamos as pessoas. Porque nós mesmos queremos exercer tamanha justiça. Mas a justiça é Jesus. Ele é a nossa justiça.
Ele é que vem nos justificar. É através do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, que somos lavados de todo pecado. A falta da lei, de não observarmos a lei e sofrermos toda a sanção, e por causa desse pecado, nós deveríamos ser mortos. Então, a pedra de tropeço que nos confronta com o nosso pecado, nos leva a olhar para ele, para podermos compreender que ele é a nossa justiça. Ele se entregou naquela cruz e pagou o preço de morte por mim. Isso que os gentios compreendiam do evangelho. Alguém pagou esse preço, eu posso ter outra vida. Mas os judeus aqui estavam ainda baseados na lei. Baseados na lei. Jesus é a pedra de tropeço e o nosso confronto permanente. É olhando para ele, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que podemos nos ver necessitados da sua vida para vencer. Então, crer na pedra de tropeço, crer em Cristo, é ultrapassar toda a ação possível e impossível aos homens para alcançar a justiça. Porque só Deus é justiça para nós. Ele é justiça. E a justiça foi feita com Cristo crucificado, que pagou o preço da minha pena. A pena era de morte. Mas agora eu posso, mediante a fé, por causa da fé que me foi dada como dom, eu posso crer e esperar nele toda a justiça. A ação de salvação ao mundo por Cristo Jesus se cumprirá, mesmo com o povo não confiando. A ação de Deus não paralisa. Não paralisa. Não conseguimos aprovação diante de Deus por lei, mas por fé. É assim que Deus olha para nós e nos vê filhos, porque cremos na ação de justiça dele. Jesus é a justiça. E mediante a fé, o caminho é a fé que nos leva para essa justiça, para sermos justificados e sermos chamados filhos de Deus. A lei não foi abolida. Quando a plenitude dos tempos chegou e Jesus veio à terra, a lei não foi abolida. Nenhuma lei daquela ali, se você observar os 10 mandamentos, nenhuma foi abolida. Jesus cumpriu. Mas Jesus cumpriu no amor de Deus, numa atmosfera de amor. Por isso ele fala: ama, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque amando a Deus dessa forma, você não vai fazer estátua de escultura, você não vai ter outros deuses além dele, você não vai blasfemar, não vai fazer nada disso. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo como você se ama, você não mata, você não adultera, você não cobiça, você honra, você não fala mal, você não julga. Então, ele só pegou todas as leis e colocou em 2 mandamentos, balizados, baseados, calçados e cobertos no grande e eterno amor de Deus. Então, nós não podemos ficar naquela lei, debaixo da lei, que vai me dar uma pena de morte. Eu já morri com Cristo. Cristo já me lavou com o seu sangue. Mas eu preciso crer em Cristo Jesus, que a pedra de tropeço colocada é para o meu confronto, para que eu possa ser confrontada todos os dias diante do eterno amor de Deus e me render, dependente desse amor, dependente de Jesus, crendo que ele se fez justiça no meu lugar, que ele é a minha justiça, que ele é o meu Salvador, que ele é o único que pôde cumprir toda a lei que nós não conseguimos, assim como os judeus não conseguiram.
Aqueles que observavam e buscavam a justiça perante a lei não conseguiram cumpri-la, mas aqueles que nem buscavam, quando foram confrontados por um grande amor, então se renderam à fé e alcançaram a justiça. Isso traz para nós que obedecer à lei é confiar. Quando não confiamos, esbarramos na pedra que é Cristo. Então tem um segredo, é obedecer. Observar e obedecer. Porque se Ele é a minha justiça, eu não tenho mais nada além dele. Mais nada além dele. Ele é o fechamento da minha vida. É olhando para Ele que eu sou iluminado. É olhando para Ele que eu posso contemplá-lo. É olhando para Ele que eu tenho essa fé de saber que Ele é o autor e consumador dessa fé, que é o caminho para a justiça, para a redenção. Então eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, que nós possamos compreender o quão profundo foi a entrega de Jesus naquela cruz. O quão profundo e necessário, Pai, para a nossa salvação, porque não havia esperança para nós. Porque não havia justiça em nós. Mas Jesus se fez justiça no nosso lugar. E esse sangue me salvou. Esse sangue libertou, curou e nos deu vida eterna. Podemos alcançar justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada um que está aqui, por cada um que vai entrar depois. Que essa palavra seja, de fato, um confronto no seu coração, em cada coração, Pai, para que possamos buscar, mediante a fé em Cristo Jesus, justiça em Ti. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois, dê o seu like, compartilhe esse link, comente. O nosso endereço está passando aí. Se você quiser, faça-nos uma visita. Você é muito bem-vindo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E até a próxima semana, se Deus quiser. Deus te abençoe poderosamente. Deus te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Até a próxima semana.